Em um mundo que brada pela igualdade, onde o amor é pintado como a mais pura das escolhas e o matrimônio, a união de almas, ainda existem realidades que desafiam nossa compreensão mais fundamental. Imagine um lugar onde o valor de uma mulher não é medido por sua inteligência, seu coração ou seus sonhos, mas por uma quantia em dinheiro, onde seu futuro é decidido em um mercado, como se fosse um objeto à venda. Parece um eco de um passado distante, uma ficção distópica, mas é uma realidade chocante e dolorosa que floresce no coração da Europa, a Bulgária. Nosso documentário mergulha fundo em uma tradição ancestral e controversa que persiste contra todas as correntes da modernidade no seio da comunidade Kalaidi-Roma. Para eles, anualmente, em datas específicas, centenas de jovens mulheres se vestem com suas melhores roupas, maquiagem vibrante e joias reluzentes, não para um baile ou uma festa, mas para um mercado de noivas. É um evento que desafia a moralidade contemporânea, uma feira onde famílias negociam o preço de suas filhas com potenciais maridos, transformando a busca por um parceiro em uma transação comercial fria e calculista. Mas quem são essas mulheres? Quais são suas esperanças, seus medos, seus sonhos? São elas meras peões em um jogo de tradição e subsistência? Ou há um vislumbre de agência em suas escolhas limitadas? Este documentário não é apenas uma exposição de uma prática cultural inusitada. É uma jornada empática para entender as vidas por trás dos véus e das barganhas. Vamos conhecer as jovens que anseiam por amor e felicidade, mas que são confrontadas com a dura realidade de que seu destino conjugal pode ser selado por um acordo financeiro entre famílias. Sentiremos a angústia das mães que, por um lado, desejam o melhor para suas filhas, mas que, por outro, se veem presas em um ciclo de costumes que transcende gerações. Vamos explorar as complexas camadas dessa tradição, suas raízes históricas, sua função social e econômica dentro da comunidade Kalaidi e o impacto devastador que tem na vida e na autonomia dessas mulheres. Por que essa prática perdura em um país membro da União Europeia? Como as leis e os direitos humanos se entrelaçam ou falham em se entrelaçar com as normas culturais profundamente enraizadas? Quais são as vozes que clamam por mudança e quais são as forças que resistem a ela? Este é um convite para o público do nosso canal, ávido por histórias que desafiam, que informam e que tocam a alma, a testemunhar uma narrativa poderosa e desconfortável. É um documentário que promete não apenas revelar, mas também provocar reflexão. Prepare-se para questionar seus próprios conceitos de amor, liberdade e dignidade humana. O que significa ser mercadoria matrimonial no século XXI? Junte-se a nós nesta investigação profunda e emocionante sobre a Bulgária, um país onde a tradição, o dinheiro e o destino das mulheres se encontram em um intrincado e muitas vezes doloroso nó. Não perca este mergulho profundo em uma das mais chocantes realidades culturais do nosso tempo. Sua perspectiva sobre o casamento e os direitos das mulheres nunca mais será a mesma. Assista ao nosso documentário completo e descubra as histórias não contadas por trás das fronteiras búlgaras. Imagine um mundo onde o amor não é uma escolha, mas uma transação. Onde a liberdade de decidir sobre o próprio futuro é substituída por um preço, uma negociação silenciosa entre famílias. Você consegue conceber uma realidade em que a dignidade humana se torna objeto de leilão e a esperança de uma vida plena é atrelada a um valor monetário? Parece um cenário de um passado distante, talvez uma distopia literária. Mas e se eu te dissesse que isso acontece agora, neste exato momento, em pleno século XXI? E se eu revelasse que, em um canto da Europa, a apenas algumas horas de voo de grandes centros urbanos, milhares de mulheres são, de fato, tratadas como mercadoria matrimonial? Esta não é uma ficção, é a chocante realidade de um país que muitos conhecem por sua rica história e paisagens deslumbrantes, mas que esconde uma tradição que desafia os valores modernos de igualdade e autonomia. Estamos falando da Bulgária, uma nação onde o casamento, para certas comunidades, é um mercado, um evento anual onde jovens mulheres são expostas, avaliadas e finalmente vendidas. A premissa é brutal em sua simplicidade.
O valor de uma noiva é medido em dinheiro e o destino de uma vida inteira pode ser selado em uma única negociação, muitas vezes sem a plena concordância da principal envolvida. Mas quem são essas mulheres? Quais são suas esperanças, seus medos, seus sonhos que se entrelaçam com essa prática ancestral? Elas não são personagens de um conto. São garotas reais, com aspirações genuínas, nascidas em um contexto cultural que as coloca em uma encruzilhada dolorosa entre a tradição e o desejo de uma vida diferente. Elas vivem em comunidades onde a ideia de amor romântico, como muitos de nós o conhecemos, é muitas vezes um luxo inatingível, substituído por acordos familiares e expectativas econômicas. A própria noção de liberdade individual, tão prezada em outras partes do mundo, assume contornos muito distintos aqui, moldada por séculos de costumes e por uma estrutura social rígida. Antes de nos aprofundarmos nas suas histórias e no intricado universo que as cerca, quero fazer um pedido muito importante. Se você se sente tocado por essa introdução e pela gravidade do tema que estamos prestes a desvendar, por favor, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas e para que possamos continuar trazendo à luz realidades que precisam ser debatidas e compreendidas. Inscreva-se para não perder nenhuma das nossas investigações profundas e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Sua participação é a força motriz que nos permite ir além, desvendando narrativas que desafiam e informam, tocando a alma de quem assiste e promovendo o diálogo sobre questões cruciais. A Bulgária, localizada no sudeste da Europa, é um país de contrastes marcantes. Enquanto suas cidades modernas abraçam a globalização, com jovens buscando educação e carreiras em centros urbanos, algumas de suas comunidades mais isoladas, como os Kalaidiji, um subgrupo do povo cigano, mantêm vivas tradições que parecem pertencer a outro tempo. É entre os Kalaidijis que o mercado de noivas floresce, um evento que ocorre algumas vezes por ano, geralmente em feriados religiosos importantes, transformando campos abertos ou praças de vilarejos em palcos para essa peculiar forma de cortejo e negociação matrimonial. Nesses mercados vibrantes, centenas de famílias se reúnem. As jovens, com suas melhores roupas, maquiadas e adornadas com joias, são apresentadas aos potenciais pretendentes e suas famílias. Não é um encontro casual ou um flerte espontâneo. É uma exibição cuidadosamente orquestrada, onde a beleza, a reputação familiar e a habilidade doméstica da garota são avaliadas minuciosamente. Não apenas por seus atributos físicos, mas por sua capacidade de ser uma boa esposa, mãe e de contribuir para a harmonia do lar. Os pais das moças, por sua vez, negociam o dote, um valor pago pelo noivo à família da noiva. Este dote não é um presente, mas uma compensação financeira pela perda da filha e, muitas vezes, uma forma crucial de garantir a segurança econômica da família, sendo um pilar fundamental dessa transação. É um sistema complexo, enraizado em séculos de história, cultura e necessidades econômicas. Para os Kalaidi, essa prática é vista como uma maneira essencial de preservar sua identidade, seus costumes e de garantir que suas filhas se casem dentro da própria comunidade, mantendo a pureza de suas linhagens e a coesão social. Mas a que custo? A que preço se paga a manutenção de uma tradição que, para muitos de fora, soa como uma violação fundamental dos direitos humanos e da autonomia individual? A questão central que permeia essa prática é a da agência feminina. Quanta liberdade de escolha realmente resta a uma jovem quando seu futuro matrimonial é determinado por negociações financeiras entre seus pais e os pais de um pretendente, muitas vezes com pouca ou nenhuma voz ativa por parte dela? A pressão social e familiar é imensa. Desde cedo, as meninas Kalaidi são preparadas para este dia, para este evento que definirá grande parte de suas vidas. Sua educação formal é frequentemente limitada e muitas delas param de estudar cedo para focarem em habilidades domésticas, consideradas essenciais para atrair um bom marido e para se encaixar nas expectativas da comunidade. A expectativa é que se casem jovens, muitas vezes ainda adolescentes, e que aceitem o destino traçado para elas.
A rejeição de um pretendente pode trazer vergonha para a família e diminuir drasticamente as chances de um casamento futuro, tornando a resistência uma opção quase impensável e socialmente custosa para a maioria das jovens. Este não é um conto de fadas, nem uma história de amor idealizada. É um retrato cru e desafiador de uma realidade que existe em pleno século XXI, levantando questões profundas sobre cultura, direitos e o valor da vida humana. Mas qual é o verdadeiro impacto psicológico e emocional dessas transações na vida dessas jovens? E como elas navegam entre a tradição e a busca por um amor que talvez nunca chegue, ou uma liberdade que parece estar sempre fora de seu alcance? A resposta a essa pergunta é complexa e dolorosa. Imagine crescer sabendo que seu destino será selado em um palco improvisado, onde olhares avaliativos de estranhos determinam seu valor. Para muitas dessas jovens Kalaidiji, o impacto psicológico é profundo e doloroso. Elas aprendem desde cedo que sua beleza, sua pureza e sua capacidade de ser uma boa dona de casa são os principais ativos que possuem. A autoestima é construída em torno da aceitação no mercado de noivas, e o medo da rejeição é uma sombra constante. A ansiedade antes dos eventos é palpável, um misto de esperança por um bom futuro e o pavor de ser vista como insuficiente, de não atrair um pretendente que traga prestígio e segurança para sua família. Os sonhos de amor, aqueles que preenchem as histórias e as telas ao redor do mundo, são frequentemente substituídos por uma pragmática aceitação. Algumas garotas conseguem encontrar uma conexão, uma afinidade com o homem escolhido, mas para muitas, o casamento é um arranjo, um dever. A liberdade de amar quem se escolhe, de construir um relacionamento baseado em sentimentos recíprocos, é um ideal que raramente se concretiza. Elas se veem presas entre o respeito à tradição de seus ancestrais e um anseio silencioso por uma vida onde suas vozes e seus corações tenham mais peso. A resiliência dessas mulheres é notável, mas a cicatriz emocional de ter seu futuro negociado nunca desaparece por completo. Elas aprendem a internalizar as expectativas, a performar o papel de noiva perfeita, mesmo quando seus corações sussurram por algo diferente. A vida dessas jovens é um testemunho da força da tradição em comunidades isoladas. A pressão não vem apenas dos pais, mas de toda a estrutura social. As tias, as avós, os vizinhos, todos reforçam a importância de seguir os costumes. Uma garota que ousa desafiar essa norma pode ser ostracizada, vista como uma ameaça à coesão do grupo. As alternativas são poucas e assustadoras. Sair da comunidade significa perder o apoio familiar, enfrentar um mundo desconhecido sem recursos ou educação formal adequada. Para muitas, a escolha entre a segurança da tradição, mesmo que dolorosa, e a incerteza de um futuro solitário é uma falsa escolha. O casamento arranjado nesse contexto torna-se uma forma de sobrevivência, um caminho pré-determinado para a estabilidade, mesmo que em detrimento da autonomia pessoal. Os mercados de noivas, como o de Moguila, perto da cidade de Staras agora, são mais do que simples feiras. São eventos sociais de grande significado. As famílias viajam quilômetros, trazendo suas filhas e seus filhos. É um espetáculo de cores, música e negociações intensas. As jovens se vestem com esmero, com vestidos que combinam elementos tradicionais com toques modernos, buscando se destacar. Elas caminham, conversam em pequenos grupos e tentam parecer acessíveis, mas também dignas. Os olhares se cruzam. As mães observam as potenciais noras, os pais avaliam os possíveis genros. A atmosfera é carregada de expectativas, de esperanças e de uma tensão subjacente, pois o futuro de muitas vidas está em jogo. As negociações do dote são o cerne da transação. O valor pode variar enormemente, dependendo da beleza da noiva, de sua reputação, de sua família e até mesmo de sua educação. Um dote alto pode ser um sinal de prestígio, mas também pode ser um obstáculo para famílias menos abastadas. É um balé complexo de ofertas e contra-ofertas, onde a oratória e a persuasão são tão importantes quanto o valor monetário em si. Os pais da noiva buscam o melhor arranjo possível, não apenas pelo dinheiro, mas pela garantia de que sua filha será bem tratada e terá uma vida digna.
Para eles, é um ato de amor e responsabilidade, dentro de seu próprio sistema de valores. Afinal, a que ponto a tradição se choca com os direitos individuais? E como essas comunidades justificam uma prática que, para o mundo exterior, parece tão arcaica e desumana? Mas o que acontece quando uma jovem Kalaide se recusa a seguir o caminho traçado? Quando o anseio por um amor diferente ou por uma vida de maior liberdade se torna insuportável? E quais são as consequências reais de tal rebelião em um mundo tão intrinsecamente ligado à sua cultura e seus costumes? A rebelião em um mundo tão intrinsecamente ligado à sua cultura e seus costumes é para muitas jovens Kalaide uma jornada de coragem quase impensável, e suas consequências são severas e abrangentes. Quando uma garota ousa desafiar o sistema, ela não está apenas indo contra seus pais ou a expectativa de um casamento arranjado. Ela está confrontando a própria fundação de sua comunidade, arriscando ser deserdada, ostracizada e marcada como uma pária. A vergonha que recai sobre a família pode ser imensa, afetando não apenas a reputação dos pais, mas também as chances de casamento de suas irmãs mais novas. É um fardo que poucas estão dispostas a carregar, e a pressão para se conformar é um peso esmagador que sufoca qualquer desejo de individualidade. Imagine a solidão de uma jovem que sonha com um amor escolhido, com uma carreira, com uma vida fora dos limites estabelecidos por séculos de tradição. Esse anseio, muitas vezes alimentado por vislumbres do mundo exterior através da televisão ou das redes sociais, colide brutalmente com a realidade de seu dia a dia. Para ela, a fuga não é apenas um ato físico, mas uma ruptura com tudo o que conhece. Sair da comunidade significa abandonar a rede de apoio familiar, enfrentar a pobreza em um ambiente desconhecido, sem habilidades ou educação que a preparem para o mercado de trabalho formal. A escolha, portanto, não é entre a liberdade e a prisão, mas entre uma segurança dolorosa e uma liberdade assustadora, cheia de incertezas e riscos. A comunidade Kalaide, ao manter essas tradições, age como um corpo único, onde a pressão social é o principal mecanismo de controle. A fofoca, o julgamento silencioso e a exclusão são ferramentas poderosas. Os mais velhos, detentores da sabedoria e guardiões dos costumes, reforçam constantemente a importância de seguir o caminho dos ancestrais. A ideia de que o casamento arranjado é a única forma de preservar a identidade cultural e a pureza da linhagem é martelada desde a infância. Para eles, a rebelião de uma jovem não é apenas um ato pessoal, mas uma ameaça à própria existência de seu povo, um sinal de assimilação por um mundo exterior que eles veem com desconfiança e receio. A resistência, portanto, não é apenas um desafio individual, mas um ato de traição cultural, com repercussões que se estendem muito além da vida da própria garota. A Bulgária, como membro da União Europeia, é signatária de convenções internacionais que promovem os direitos humanos e a igualdade de gênero. No entanto, a aplicação dessas leis em comunidades isoladas e com fortes tradições culturais é um desafio complexo. Formalmente, o casamento forçado é ilegal, a venda de pessoas é crime, mas a sutileza das negociações, onde o consentimento pode ser forjado pela pressão familiar e social, torna a intervenção das autoridades extremamente difícil. Muitas vezes, as próprias vítimas não se veem como tal, ou têm medo de denunciar, temendo as consequências dentro de sua própria comunidade. A linha entre a tradição cultural e a violação dos direitos humanos torna-se tênue e difusa, um campo minado para ativistas e defensores da justiça social. Essa dinâmica complexa perpetua a visão da mulher como uma mercadoria. Seus atributos, sua capacidade de gerar filhos, sua habilidade doméstica, tudo é precificado e negociado. O dote, embora muitas vezes apresentado como uma forma de compensação ou segurança, reforça a ideia de que a mulher é um bem que muda de posse, de uma família para outra. Mesmo que haja um mínimo de consentimento, a estrutura da negociação sublinha a falta de agência plena. Ela não escolhe, ela é escolhida. Ela não propõe, ela é proposta. Seu valor é determinado por fatores externos, não por seu próprio mérito ou desejo.
É uma desumanização sutil, mas profundamente enraizada, que molda a identidade e o destino de milhares de jovens. Uma vez casada, a vida da jovem Kalaidji é geralmente definida pelo lar e pela família. Ela se torna a esposa, a mãe, a cuidadora. A expectativa é que seja obediente ao marido e à sogra, que se dedique inteiramente às tarefas domésticas e à criação dos filhos. A transição da casa dos pais para a casa do marido pode ser abrupta e desafiadora, especialmente se ela se casou com um estranho. A adaptação a uma nova família, novas regras e a um ambiente onde ela tem pouca voz é uma realidade para muitas. A esperança de que o casamento traga amor e companheirismo, embora presente, muitas vezes cede lugar à resignação e ao cumprimento do dever. A resiliência é uma virtude essencial, mas a busca por felicidade e satisfação pessoal pode ser uma batalha silenciosa e solitária. O que vemos nos mercados de noivas é apenas a ponta do iceberg, o momento visível de um sistema muito maior. Mas e o que está por trás das portas fechadas? O que acontece na intimidade desses casamentos, onde o amor nem sempre é o alicerce e a voz da mulher é muitas vezes silenciada? Como essas jovens mulheres encontram formas de resistência e esperança em um sistema que parece tão intransponível? E quais são os ecos dessas tradições no cenário global dos direitos humanos e da busca por igualdade? Encontrar formas de resistência e esperança em um sistema que parece tão intransponível é uma jornada complexa e muitas vezes silenciosa para as jovens mulheres Kalaidji. A resistência nem sempre se manifesta em atos abertos de rebelião, que, como vimos, podem ter consequências devastadoras. Frequentemente, ela se aninha em pequenos gestos, em pensamentos não ditos e em aspirações que contrastam com a realidade imposta. Algumas buscam refúgio na educação, mesmo que limitada, encontrando nos livros e nas salas de aula um vislumbre de um mundo onde outras possibilidades existem. Outras, com acesso furtivo a telefones celulares e à internet, descobrem realidades distintas, alimentando o desejo por uma vida onde a escolha pessoal tenha mais peso do que a tradição. A esperança, para muitas, reside na possibilidade de que suas próprias filhas possam ter mais liberdade, que o ciclo se quebre, mesmo que lentamente. Elas sonham com um futuro onde o amor seja uma decisão do coração, não uma transação financeira. Essa busca por autonomia, ainda que tênue, ressoa em um cenário global de direitos humanos e na luta por igualdade. O que acontece na Bulgária, em comunidades como a Kalaidji, não é um fenômeno isolado. É um lembrete vívido de que, em pleno século XXI, milhões de mulheres e meninas em todo o mundo ainda enfrentam casamentos arranjados ou forçados, dotes e outras práticas que as privam de sua dignidade e liberdade. A tradição, muitas vezes invocada como justificativa, entra em conflito direto com princípios universais de direitos humanos, como o direito à autodeterminação, à igualdade de gênero e à não discriminação. A questão é, até que ponto a cultura pode ser usada para justificar práticas que violam esses direitos fundamentais? É um debate acalorado, onde o respeito à diversidade cultural se choca com a necessidade de proteger a vulnerabilidade humana. Organizações internacionais e ativistas de direitos humanos frequentemente denunciam essas práticas, pressionando governos a agir e a educar as comunidades sobre os perigos e as ilegalidades dos casamentos infantis e forçados. Na Bulgária, embora o governo esteja ciente da situação, a intervenção em comunidades ciganas, que são frequentemente marginalizadas e desconfiadas das autoridades, é um desafio. Há uma delicada linha entre a proteção dos direitos individuais e a preservação da identidade cultural de um grupo minoritário, e a solução não é simples. A abordagem exige sensibilidade, diálogo e programas que ofereçam alternativas viáveis e empoderem as mulheres sem desmantelar completamente a estrutura social de suas comunidades. A educação, tanto para as meninas quanto para os meninos, e o acesso a oportunidades econômicas fora do casamento são vistos como caminhos cruciais para a mudança. O impacto dessas tradições vai além das fronteiras búlgaras. A globalização e a migração trazem essas questões para a atenção de um público mais amplo.
Histórias de jovens que escapam de casamentos arranjados ou que lutam por seus direitos circulam em mídias sociais e documentários, gerando debates e solidariedade. Isso força uma reflexão sobre como as sociedades modernas lidam com práticas culturais que, para alguns, são vestígios de um passado distante, mas para outros são uma realidade presente e dolorosa. A pergunta sobre o que significa ser uma mulher no século XXI, com direito a escolhas e a uma vida plena, é universal. As jovens Kalaidi, em seu silêncio e em seus pequenos atos de resistência, ecoam a luta de milhões por dignidade e liberdade em todo o planeta. A intimidade desses casamentos, onde o amor nem sempre é o alicerce, é um espaço de complexidade emocional. Para muitas, a aceitação do destino se mistura com a esperança de construir um relacionamento respeitoso, mesmo que não seja um amor romântico idealizado. A capacidade de adaptação e a resiliência são qualidades forjadas na necessidade. Elas aprendem a encontrar propósito na maternidade, no cuidado com o lar e na manutenção das tradições familiares, buscando a felicidade em meio às expectativas e limitações. No entanto, a ausência de uma escolha genuína pode deixar marcas profundas, um sentimento de perda do que poderia ter sido, um anseio por uma vida onde suas vozes tivessem sido ouvidas desde o início. A luta por igualdade, no contexto Kalaidi, não é apenas sobre o direito de escolher um parceiro, mas sobre o direito a uma educação plena, a uma carreira, a uma vida fora das expectativas pré-determinadas. No entanto, a ausência de uma escolha genuína pode deixar marcas profundas, um sentimento de perda do que poderia ter sido, um anseio por uma vida onde suas vozes tivessem sido ouvidas desde o início. A luta por igualdade, no contexto Kalaidi, não é apenas sobre o direito de escolher um parceiro, mas sobre o direito a uma educação plena, a uma carreira, a uma vida fora das expectativas pré-determinadas. É sobre o reconhecimento de que o valor de uma mulher não pode ser medido por um dote ou pela sua capacidade de se casar bem, mas por sua inteligência, seus talentos e sua humanidade. É uma batalha contínua, travada em pequenos passos, em cada garota que ousa sonhar mais alto, em cada família que questiona as normas antigas e em cada voz que se levanta para desafiar o status quo. Mas como o mundo exterior, com suas leis e valores modernos, pode realmente alcançar e transformar essas comunidades fechadas sem destruir sua identidade? E quais são os riscos de uma intervenção que não compreende a profundidade e a complexidade de suas tradições ancestrais? A intervenção externa em comunidades tão fechadas e com raízes culturais profundas como a Kalaidzi é um caminho repleto de armadilhas e riscos, exigindo uma sensibilidade extraordinária para não destruir a identidade de um povo. O mundo exterior, com suas leis e valores modernos, muitas vezes enxerga essas práticas através de uma lente etnocêntrica, falhando em compreender a complexidade das tradições ancestrais, que, para os membros da comunidade, são pilares de sua existência e coesão social. Uma abordagem puramente punitiva ou de imposição de normas pode levar ao isolamento ainda maior dessas comunidades, gerando desconfiança e resistência e tornando a mudança genuína ainda mais difícil. O risco é que, ao tentar salvar as mulheres, se desestruture um modo de vida inteiro, sem oferecer alternativas viáveis e culturalmente apropriadas. A transformação, portanto, precisa ser um processo delicado e gradual, que emane de dentro, impulsionado pelo diálogo e pela educação. É fundamental que as próprias comunidades, especialmente as novas gerações, comecem a questionar e a reavaliar suas práticas à luz de valores universais de direitos humanos, mas mantendo o respeito por sua herança. Isso significa investir em educação de qualidade para meninas e meninos, abrindo horizontes e mostrando que existem outras formas de vida e de relacionamento sem que isso signifique a perda da identidade cultural. Significa também criar oportunidades econômicas que permitam às mulheres uma independência financeira, diminuindo a pressão para que o casamento seja a única via de segurança. O empoderamento feminino, nesse contexto, não é um ato de rebelião contra a cultura, mas um caminho para a autonomia e para a construção de um futuro mais justo e equitativo dentro e fora da comunidade.
As histórias das mulheres Kalaide, com suas esperanças, seus medos e seus sonhos, nos lembram que a luta pela dignidade e pela liberdade é universal. Elas não são meras mercadorias matrimoniais, mas seres humanos com anseios e uma capacidade inata de resiliência. Suas vidas nos forçam a questionar os limites da tradição, os significados do amor e da escolha, e o papel de cada um de nós na construção de um mundo onde a voz de cada mulher seja ouvida e valorizada. Este documentário é um convite à reflexão profunda sobre o preço da tradição e o valor inestimável da autonomia humana. Mas será que todas as facetas dessa complexa teia foram desvendadas? O que mais se esconde nas nuances da cultura Kalaigui e como o futuro dessas jovens está sendo reescrito agora? Descubra em nossos próximos vídeos. Se você se sentiu tocado por essa história e reconhece a importância de trazer à luz realidades como esta, por favor, considere deixar um valeu demais neste vídeo. Sua ajuda financeira é o que nos permite continuar investigando, viajando e produzindo conteúdos tão cruciais para o debate global. Seu apoio nos impulsiona a ir mais longe, a desvendar mais histórias e a fortalecer a voz do nosso canal. Muito obrigado por fazer parte desta jornada de conhecimento e reflexão.